teoria de Lamarck. Lamarck, naturalista francês, foi o primeiro cientista a propor uma teoria sistemática da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809 em um livro denominado Filosofia Zoológica. Foi Lamarck também quem começou a usar o termo biologia para designar a ciência que estuda os seres vivos. Foi esse cientista também que fundou os estudos de paleontologia dos seres invertebrados. Segundo Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais: lei do uso e desuso. O uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que essas se desenvolvam e o desuso faz com que se atrofiem. Lei da transmissão de caracteres adquiridos. Alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes. Lamarck utilizou vários exemplos para explicar sua teoria. Segundo ele, as aves aquáticas tornam-se pernaltas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para evitar molhar as penas durante a locomoção na água. A cada geração, esse esforço produzia aves com pernas mais altas, que transmitiam essas características à geração seguinte. Após várias gerações, teriam sido originadas as atuais aves pernaltas. A teoria de Lamarck não é aceita atualmente, pois suas ideias apresentam um erro básico: as características adquiridas não são hereditárias. Verificou-se que as alterações em células somáticas dos indivíduos não alteram as informações genéticas contidas nas células germinativas, não sendo dessa forma hereditárias. Darwin foi um naturalista inglês que nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Ficou famoso por espalhar a comunidade científica sobre a evolução dos seres vivos. Tudo começou quando ele, estudando medicina, toma gosto por história natural, correndo atrás de pesquisas e respostas sobre os seres vivos. Em uma de suas viagens a bordo de um navio, que durou 5 anos, visitou várias regiões do planeta. Nessas pesquisas, ele percebeu uma interessante relação entre fósseis e espécies viventes na época e alguns mecanismos da adaptação de espécies próximas ao ecossistema e o modo de vida delas. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm mais chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos do seguinte modo: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois, apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturalidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Como a transmissão de caracteres de pai para os filhos, estes apresentam essas variações vantajosas. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. Segundo a teoria de Darwin, o ser humano no futuro será totalmente diferente. Seremos todos negros, sem nariz e pelos. Isso mudará totalmente a raça humana. A comparação das ideias de Lamarck e Darwin permite que se monte um quadro sobre as mudanças na forma de pensar dos homens e no desenvolvimento da ciência. Ambos defendiam a evolução. Lamarck era teleológico. Darwin considerava que a evolução ocorria ao acaso, via seleção natural.
Ambos eram gradualistas, ou seja, as mudanças evolutivas eram vagarosas. Lamarck incluiu o homem dentro da escala evolutiva. Darwin hesitou em fazê-lo em 1859. A teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural e incorporando noções atuais de genética. A mais importante contribuição individual da genética, extraída dos trabalhos de Mendel, substitui o conceito antigo de herança através da mistura de sangue pelo conceito de herança através de partículas, os genes. A teoria sintética considera, conforme Darwin já havia feito, a população como unidade evolutiva. A população pode ser definida como grupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área geográfica, em um mesmo intervalo de tempo. Para melhor compreender essa definição, é importante conhecer o conceito biológico de espécie, agrupamento de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes e reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos. Quando nessa definição se diz potencialmente intercruzantes, significa que uma espécie pode ter populações que não cruzem naturalmente por estarem geograficamente separadas. Entretanto, colocadas artificialmente em contato, haverá cruzamento entre os indivíduos com descendentes férteis. Por isso, são potencialmente intercruzantes. A definição biológica de espécie só é válida para organismos com reprodução sexuada, já que no caso dos organismos com reprodução assexuada, a semelhança entre características morfológicas é que definem os agrupamentos em espécies. Observando as diferentes populações de indivíduos com reprodução sexuada, pode-se notar que não existe um indivíduo igual ao outro. Exceções a essa regra poderiam ser os gêmeos univitelínicos, mas mesmo eles não são absolutamente idênticos, apesar de o patrimônio genético inicial ser o mesmo. Isso porque podem ocorrer alterações somáticas devidas à ação do meio. A enorme diversidade de fenótipos em uma população é indicadora da variabilidade genética dessa população. Podemos notar que esta é geralmente muito ampla. A compreensão da variabilidade genética e fenótica dos indivíduos de uma população é fundamental para o estudo de fenômenos evolutivos, uma vez que a evolução é, na realidade, a transformação estatística de populações ao longo do tempo, ou ainda alterações na frequência dos genes dessa população. Os fatores que determinam alterações na frequência dos genes são denominados fatores evolutivos. Cada população apresenta um conjunto genético, que, sujeito a fatores evolutivos, pode ser alterado. O conjunto genético de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. Assim, quanto maior é a variabilidade genética, os fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto genético da população podem ser reunidos em duas categorias. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população: mutação genética, mutação cromossômica, recombinação. Fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecidas: seleção natural, migração e oscilação genética. A integração desses fatores, associada ao isolamento geográfico, pode levar ao longo do tempo ao desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, quando então surgem novas espécies. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm mais chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes, Silvio.